Senhoras e senhores, que jogaço nós tivemos no Allianz Parque ontem à noite. O Botafogo conseguiu uma façanha enorme, conseguiu eliminar o Palmeiras do Abel Ferreira, se classificou para as quartas de final da Libertadores, né? Uma coisa que não é algo tão simples de se fazer, né? Considerando todo o histórico recente, o Palmeiras que foi semifinalista nas últimas 4 edições de Libertadores, né? Sendo campeão em duas com o Abel. Então, era meio que um bicho papão dessa Libertadores nos anos recentes, né? E o Botafogo conseguiu, com essa eliminação, né? Obviamente o Palmeiras vem no ano um pouco abaixo do que foi os últimos anos, mas ainda assim uma equipe muito forte, estava muito tempo sem uma sequência invicta muito grande da Libertadores. E o feito do Botafogo é um feito muito relevante. O jogo de ontem foi tido como um grande jogo, assim, muito mais pelo aspecto, pelo menos da minha perspectiva, muito mais pelo aspecto emocional do jogo, né? Pelo como o placar se desenvolveu, principalmente na reta final. O Botafogo meio que chega ali nos 20, no segundo tempo faz 2-0, então 4-1 no agregado já estava dando como classificado e de repente no final o Palmeiras consegue 2 gols ali num espaço de tempo muito curto, uns 85, depois outros 89, se não estou enganado. E aí reacende aquela esperança, e aí volta, passa aquele filme na cabeça, provavelmente deve ter passado nos torcedores, nos jogadores, talvez, né, aquele filme do ano anterior, né, que o Palmeiras vira naquela reta final de Brasileiro, um jogaço que o Botafogo estava ganhando, tipo, 3-0, toma uma virada de 4-3. Então acho que ali naquele momento poderia sim acontecer de novo, né, tipo, a equipe do Botafogo cambalear e tipo, acabar cedendo o resultado e jogar fora a classificação e o Palmeiras virar. Né? E principalmente o que se imaginava era isso, né? Porque o Palmeiras tem esse histórico, uma equipe que não desiste, que é muito difícil, compete até o final e consegue essas viradas assim. E tinha esse histórico recente entre as duas equipes, né? Mas não. Aí por uma questão do acaso, né, a aleatoriedade que faz parte do jogo, a bola do Gabriel Menino bateu no travessão lá na forquilha, acabou não entrando e o Botafogo acabou se classificando. Cara, sobre o jogo, deixa eu dar uma mordida na minha maçã aqui. Falando, falando do jogo, assim, aspecto mais tático, né, de como o jogo se desenhou, não foi um grande jogo do Botafogo. Eu esperava até mais da equipe, né? Obviamente tem que se levar em consideração, o jogo da ida já estava em vantagem, né? Então a equipe tende a não portanto. O jogo começa assim com o Botafogo melhor, os primeiros 5, 10 minutos ali, até os 12 minutos mais ou menos assim. Era o Botafogo melhor, com um balanço defensivo muito bem ajustado, não deixava o Palmeiras sair em contra-ataque. Então o Palmeiras recuperava a bola, o Botafogo já mordia, já recuperava de novo. O Marlon Freitas tem um aspecto ali importante, como jogando com o Arthur Jorge. O Marlon Freitas joga mais como um 8, né, como um segundo volante, e deixa o Gregório como primeiro. E o Marlon Freitas tem mais liberdade para subir, então ele teve algumas boas infiltrações, alguns passes para colocar a equipe no último terço, os pontas vindo por dentro e libertando o corredor para os laterais avançarem por fora. Então o Botafogo chegou, conseguiu ser mais perigoso nos primeiros minutos do jogo, finalizar mais, pelo menos criar, assim, chegar com perigo próximo à área. Mas depois dos 15 ali, principalmente depois dos 20, o Palmeiras meio que assume o controle do jogo, passa a ter mais a bola e passa a ficar mais com a bola no campo do Botafogo, né? Empurrando o Botafogo para trás. O Botafogo passa a ter uma postura mais conservadora, mais cautelosa, marcando em bloco médio-baixo, não pressionando a saída de bola do Palmeiras, né? Sem pressionar os zagueiros. E com isso o Botafogo vai crescendo no jogo. Né? Quando o Botafogo tinha a bola, a equipe que buscava o Botafogo hoje, quando o Palmeiras tinha a bola, né? O Palmeiras voltou a usar o 4-2-3-1, abdicou dos 3 zagueiros, com a volta do Marcos Rocha, jogando com 2 pontas abertos, né? Então com bola era quase um 4-3-3, né? Os laterais partiam mais baixos, Felipe Anderson de um lado, o Estevão do outro bem abertos, e os meias por dentro, né? Então a equipe buscava construir muito por fora, pelos lados do campo, com a combinação do meia com ponta, né? A bola entrava no ponta e o meia fazia ruptura na janela entre o zagueiro e o lateral adversário, né? No que a gente chama de meio espaço. Então a bola entrava no Estevão, Richard Rios rompia nesse espaço para receber no fundo. Às vezes o Marcos Rocha, né? Ele aproximava também e fazia essa combinação dos 3 ali. E do lado oposto o Veiga, quando o Felipe recebia, o Veiga atacava no espaço, né? O jogo do Palmeiras acabou rodando bem mais pelo lado direito.
Essa combinação Richard Rios, Marcos Rocha e Estevão foi muito boa. Eu acho que muito também por conta da capacidade de construir do Estevão ser muito forte no contra um e da capacidade de construção do Marcos Rocha, né? O Caio Paulista não tem tanta qualidade para construir com passe quanto o Marcos Rocha, ele depende mais de condução. Então, tava rodando melhor esse jogo do Palmeiras pelo lado direito, né? Foi onde conseguiu, acho que, ser mais perigoso, ter um volume maior de chegada no último terço. E, no entanto, eu acho que o Palmeiras, quando chegava no último terço, aí que tá, né? O Palmeiras teve, depois dos 20, passou a ter mais volume, né? E no início do segundo tempo também começou assim, dos 15, do 15, 20 do primeiro tempo até o primeiro gol sofrido, até os 10 ali, 10, 12 do segundo tempo, o Palmeiras estava assim, mais dominante no jogo, né? Não sofria quase nada, conseguia chegar, mas não criava chances claras, né? O Palmeiras tinha mais bola, teve uma posse de quase 70% de posse de bola no jogo, mas não conseguiu criar chances claras, né? E aí acho que isso passa por dois aspectos, né? Acho que o Palmeiras, primeiro aspecto, né, do lado do Palmeiras, não soube explorar alguns espaços na área, né? Acho que não foi tão bem nas decisões de cruzamento, né? Porque entrava muito por fora e buscava cruzar na área. Acho que o Palmeiras deixou de explorar uma vulnerabilidade do Botafogo, que era a entrada da área. A equipe afundava muito, a linha do Botafogo descia para proteger o gol. O que acontecia? Quando esse meia rompia, o Richard Rios de um lado, o Veiga do outro, normalmente um dos volantes, o Gregório do lado esquerdo, preferencialmente, ele saltava para tentar acompanhar esse encaixe. Então ele saía do corredor central e vinha para o corredor lateral, para acompanhar esse meio do Palmeiras que rompia. E o outro volante ficava muito longe dele e normalmente acompanhava o movimento da última linha. Então ficava um buraco na entrada da área. A possibilidade de fazer um passe para trás na entrada da área e chegar alguém finalizando de frente, né, com espaço. Só que o Palmeiras não explorou isso, né? E é curioso, porque essa é uma dinâmica, foi durante muito tempo uma dinâmica forte do Palmeiras, do Abel. Teve gol do Veiga, assim, na final da Libertadores de 2021, por exemplo, contra o Flamengo. Só que o Palmeiras não explorou, né? Isso foi um aspecto que me chamou a atenção, assim, pouquíssimas vezes no jogo. Quase sempre o cruzamento era em cima, o cruzamento da pequena área, né? Era em cima da última linha, né? Para botar a bola em disputa com o zagueiro, em vez de tentar fazer um passe para trás para alguém livre. E aí, nessa de tentar botar a bola no miolo da área, né? Em cima dos zagueiros, normalmente buscando o Flaco Lopes no segundo pau, que é forte no jogo aéreo. Eu acho que nessa aí o Botafogo foi muito bem, né? E aí destaca o papel a gente falou do primeiro aspecto, porque o Palmeiras não criou muito, que talvez tenha sido por isso, né? De decisão de onde direcionar o cruzamento. E pelo lado do Botafogo, né? Foi a parte defensiva deles, principalmente dos dois zagueiros, Barbosa e o Bastos. Muito boa partida do Bastos, principalmente. Eu gostei muito do jogo do Bastos. Fez uma partidaça, muito forte nos duelos, ganhando duelos de todo mundo, se antecipando, tomando a frente, tomando os espaços à frente na posição física, muito bem na proteção da área. Então acho que isso contribuiu muito também para essa baixa produtividade de chances de gol que o Palmeiras teve, nesse desempenho defensivo, principalmente dos zagueiros, né? Mas existiam outras possibilidades, como eu falei, essa do espaço lateral da área, que o Palmeiras não soube explorar. Eu acho que faltou um pouco, né? O Botafogo também cedia muito campo para os zagueiros, né? Baixava o bloco e não pressionava. Então, às vezes, o Gustavo Gomes, o Zé Rafael tinha muito tempo com bola no pé, muito espaço para achar um passe dentro do bloco. E acho que também explorou um pouco isso, nesse passe por dentro, embaixo, entre linhas. Às vezes era muita bola cavada, muito passe por cima para botar em disputa, né? Ao invés de tentar uma construção mais limpa, mais de pé em pé. Acho que faltou isso para o Palmeiras. Mas, apesar disso, né, acho que assim, competiu, né? Acho que a grande marca do Palmeiras, apesar de não ter tido taticamente com variação o melhor jogo, né? Tá longe disso, do seu melhor Palmeiras que já foi tempos atrás. É a equipe que, independente disso, sempre competiu até o final. Conseguiu buscar o resultado, buscou o empate, né? Ameaçou até o final, principalmente bola parada, que é um ponto forte da equipe. Foram 2 gols de bola parada, um cobrança direta, o outro que deu segunda bola e depois sobrou para o Rony no segundo pau. Mas competiu. E do lado do Botafogo, acho que assim, e aí tem aquela coisa do mata-mata, da aleatoriedade que é do jogo, né? Era um jogo onde o Palmeiras, a meu ver, era superior, e aí, numa bobeada, assim, um escape de atenção, uma ligeira falta de atenção que o Caio Paulista, naquela bola que uma cobrança de lateral, o Matheus Martins está sofrendo a oposição do Vitor Reis, e o Caio Paulista estava encaixado no Savarino. Ele perde a referência do Savarino para ir na bola, para ir saltar no Matheus Martins, que já estava sendo marcado pelo Vitor Reis, não tinha necessidade nenhuma. Ele perde a referência do Savarino, o Savarino recebe livre nas costas dele, ele faz o cruzamento pro Igor Jesus fazer o primeiro gol, né?
E aí esse primeiro gol acho que condiciona muito o jogo, né? Acho que você vê como é que como o futebol tem dessas coisas, né? Desses pequenos detalhes, cara. Às vezes é uma coisinha de nada que impacta o resultado e um gol mexe muito com o panorama do jogo, né? E aí logo depois, se não estou enganado, acho que o gol saiu 56, o segundo saiu 63, eu acho. Foi isso, 7 minutos de intervalo, sai o segundo gol, né? Ali também numa transição, a perda de bola do Palmeiras. O Palmeiras tinha tirado o Marcos Rocha, ficou sem lateral, a bola avança por aquele lado, né? E aí também uma decisão para mim equivocada do Gomes, acho que ele poderia ter temporizado, quando a bola entra no Savarino, o Gomes poderia ter temporizado, segurado um pouco mais, mas ele tenta o bote, o Savarino consegue dar o tapa, tirar dele, e ele já fica distante, e aí o Savarino sai ali cara a cara com o goleiro para finalizar. E foi isso praticamente decidiu o jogo, né? Aí depois o Palmeiras, óbvio, consegue empatar, mas ali já estava uma condição muito difícil, né? Foi mais naquele abafa de final de jogo, tentando bola na área, levantar a bola na área o tempo inteiro, as equipes perdem um pouco da organização, o desgaste físico e mental também já começa a pesar muito. Mas, assim, acho que no geral foi um grande jogo nesse sentido, né? Do ponto de vista emocional, né? Mata-matas proporcionam isso. Mas do ponto de vista de jogo jogado, acho que Acho que o jogo até o primeiro jogo e o jogo do brasileiro, 17ª rodada, até foi melhor. Acho que faltou algumas coisas ao Palmeiras, né? Não fez um jogo ruim, tá? Não é para o torcedor também achar que estou eliminado nas oitavas, então tá tudo não. O Palmeiras competiu, fez um jogo bom, ainda está abaixo do que foi o seu auge, mas fez um bom jogo, criou oportunidades. E o Botafogo também classificou, mas não foi aquilo, pô. Não classificou deitando, né? A equipe sofreu, tem alguns problemas que precisam ser ajustados, né? Preciso tomar cuidado sempre com essa questão do resultado, né? Quando vai se avaliar o processo, o desempenho, avalie-se o processo pelo processo, não pelo resultado. Então a gente olha o que cada uma equipe apresentou, independente do resultado. Então, acho que ficam esses pontos aí, tanto para palmeirenses quanto para botafoguenses, para os próximos jogos da temporada.